Olá, tudo bem? Eu me chamo Cadu e eu quero te dar as boas-vindas a esse canal. Você vai me ouvir falar muito aqui sobre investimentos, dinheiro, finanças pessoais, mindset, comportamentos, hábitos financeiros. Eu realmente estou comprometido em libertar as pessoas da escravidão que o dinheiro causa. Mas mais do que isso, você vai em cada vídeo ter um pedacinho de mim, um pedacinho do Cadu. E por isso eu quero te contar a história que me fez chegar até aqui. Tudo começou quando eu tinha 17 anos, né? Cheio de medos, de sonhos, de expectativas, de dúvidas, né? Como todo bom pré-vestibulando. E eu queria fazer um curso que era o curso de Engenharia de Produção. E esse curso não tinha na cidade que eu morava, em São Luís. E eu acabei procurando outras opções, né? Universidades públicas, e fui parar em Belém do Pará, né? Fui parar no Pará. E eu acabei passando no vestibular. E com 17 anos fui morar sozinho lá em Belém. Logo no primeiro ano eu tive o privilégio de entrar numa empresa de consultoria como estagiário, consultoria em gestão empresarial. Isso expandiu a minha mente, abriu a minha mente. E o modelo de negócio deles era muito simples. Eles compravam empresas falidas, davam um banho de gestão e depois vendiam a participação de novo. E eu comecei a gostar disso. No meu terceiro ano de faculdade, eu abri a minha própria empresa de consultoria. Menino de 20 anos, mas foi o que aconteceu. E 2 anos depois eu já era sócio de 5 empresas fazendo exatamente esse processo. Para mim a questão era muito simples. Dá dinheiro, tô dentro. Trabalhava muito, mas se a proposta era boa, eu vivia pelas propostas. Agora o que mais me incomodava é que na mesma velocidade que eu ganhava, aliás, mais rápido do que eu ganhava esse dinheiro, ele escorria pelas minhas mãos. A sensação que eu tenho é que é como se... Sabe quando você tenta colocar água nas mãos e ela vai escorrendo aqui entre os dedos? Era a mesma coisa. Pela minha falta de preparo financeiro, meu descontrole emocional, eu acabava gastando muito. E sinceramente, eu olho pra trás e eu fico pensando assim, passou uma fortuna pelas minhas mãos. Pra onde foi esse dinheiro? Eu realmente não sei. Então a minha rotina era essa. Trabalho e mais trabalho. Cansei de dizer não pra oportunidades de lazer. Eu cansei de dizer não pra descanso. Eu cansei de dizer não pra amigos, pra familiares. Como eu acabava tendo uma necessidade de gerar muito dinheiro, eu dedicava toda a minha energia, todo o meu tempo para isso. E eu até era reconhecido pelos meus resultados, né? Eu lembro que o pessoal na faculdade brincava lá, dizendo que o Cadu, né, empreendedor e tal. Mas na verdade, não era assim que eu me olhava. Eu estava constantemente frustrado pelo que eu não tinha. E eu olhava para o que outras pessoas tinham, né, pelo sucesso, os bens, enfim, o carro. E eu queria ter aquelas coisas, e eu olhava para aquilo, e aquilo era um motivador para eu trabalhar ainda mais, né? Necessidades e desejos. E necessidades nobres, porque muitas das vezes eu queria doar mais, ajudar mais a minha família, eu queria poder servir as pessoas que estavam perto de mim. Não era aquela coisa louca, desvairada, né? Mas eu lembro que nesse processo eu gastei uma fortuna, por exemplo, com instrumento musical. Eu gosto muito de música. Eu era uma pessoa boa, buscava sinceramente a Deus, né? Tava envolvido, inclusive, tocava, arrumava um tempinho no meio dessa agenda maluca que eu tinha. Arrumava um tempinho pra tocar na igreja e tudo mais, participava. Mas de verdade, eu tava buscando uma aceitação que eu não tinha. E eu continuei nesse ritmo intenso de vida até voltar para São Luís. Quando eu voltei para São Luís, eu já estava com 8 empresas. E uma dessas empresas que eu tinha parceria, era uma construtora. Nessa época, a minha vida virou de cabeça pro lado de vez. Aí, se eu já trabalhava muito, eu multipliquei isso várias vezes. Imagina a dinâmica de lidar com uma empresa com mais de 400 funcionários, obras espalhadas pelo interior do estado, obra pública. Ai, cansa até de lembrar. E um belo dia eu fui fazer um exame. Quando eu olhei para aquele exame, eu vi lá o nome diabetes escrito. Aquilo ali marcou a minha vida. Deus usou essa circunstância, Deus usou esse exame para mudar a minha forma de olhar para mim mesmo e a minha forma de olhar para aquilo que estava acontecendo. Mas eu tinha que ser diabético. Esse era o normal. O estranho é se eu não fosse. Eu tomava literalmente, mais Coca-Cola do que água. Absolutamente viciado em Coca-Cola. Eu comprava aquelas garrafas de 1,5 litro para tomar. Tava pesando mais de 110 quilos nessa época. E quando eu vivi aquele momento, eu sentia, olhei para aquilo ali, a sensação que eu tive na minha mente
E a imagem que passava era de um ratinho, um hamster naquela rodinha, e corre e não sai do lugar. Essa era a sensação, era de correr atrás do vento. Inclusive, um dos textos que foram muito importantes nesse meu processo de mudança, né, de confrontamento comigo mesmo, com a forma que eu conduzia a minha vida, foi um texto que está em Eclesiastes capítulo 5, um texto bíblico. Foi muito importante para mim. Ele me fez perceber que a vida ia além de riquezas. E o pior de tudo é que essa riqueza que eu tanto corri atrás e que eu já tinha dedicado anos da minha vida atrás dela, ela escorria entre os dedos através das minhas decisões erradas, através das minhas feridas emocionais que me levavam a ser completamente descontrolado com o dinheiro. Eu lembro que eu fazia a loucura, né? Quando meu pai precisava comprar alguma coisa, eu tava almoçando com ele, eu ouvia ele dizendo, vou comprar um pneu pra caminhonete. Sabe o que eu fazia? Eu falava, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou com o senhor, passa no meu cartão e o senhor me dá o dinheiro. Sabe pra que eu fazia isso? Pra pagar o mínimo do cartão. Ia girando essa bola de neve e eu me achava o espertão das finanças. Não vou pagar juros no cartão porque eu fiz aqui atalhos. Era o que eu procurava. Jeitinho era o que eu procurava. Empréstimo atrás de empréstimo, dívida atrás de dívida. Eu não queria assumir, mas a verdade é que eu estava quebrado. Porque os bens que eu tinha, por exemplo, eu tinha um carro 0 km, um Cruze branco, lindo, mas ele não era meu. Ele era do banco, estava financiado. Eu percebi que eu era escravo do dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, estava tudo ótimo, ficava feliz. Mas quando eu não tinha, as minhas emoções não me deixavam mentir. Mas viver aquele momento era exatamente o que eu precisava para dar um basta naquela vida que estava no piloto automático, no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas normalmente a vida não leva para o lugar que você quer ir. E ali eu fiz um compromisso comigo e com Deus de que eu trilharia um caminho diferente. Nessa época eu acabei buscando solução para esse meu problema de saúde. Eu estava decidido a mudar a minha jornada. E aí eu procurei nutricionista, procurei educador físico, endócrino e fiz uma revolução na minha alimentação, comecei uma rotina de atividade física e o resultado foi que 3 meses depois eu consegui, pela graça de Deus, reverter a diabetes. Eu estava pesando já cerca de 90 quilos em 3 meses. Eu até exagerei um pouquinho. Felizmente eu consegui mudar essa trajetória. Mas eu quis ir além do físico. Porque eu de fato percebi que alguma coisa dentro de mim precisava mudar. E eu busquei tudo que você imaginar. Eu fui procurar caminhos no coaching, fiz todos os cursos de instituições como é o caso da Febracis, encontrei muitas respostas, fui procurar caminho em finanças e aí eu fui para seminários como é o caso do Millionaire Mind Intensive lá do T. Harv Eker, né, do livro talvez você conheça, Os Segredos da Mente Milionária. Então eu procurei pessoas que estivessem mais à frente na caminhada e que pudessem me ajudar a enxergar aquilo que eu não conseguia ver. Mais do que isso, eu procurei me aprofundar no meu relacionamento com Deus, conhecer mais, ler mais ali o manual, né, o manual do ser humano, que é a Bíblia. Tive contato com o Ministério Crown de Finanças, outros grupos que trabalham finanças, comecei a estudar muito a parte técnica de finanças e eu comecei a ver mudanças nessa minha trajetória. Eu já não olhava para as mesmas coisas, eu já não considerava as mesmas coisas importantes, e isso foi fazendo uma revolução na minha caminhada. Em um desses momentos de busca, eu lembrei de uma palestra que eu tinha ouvido, acho que uns 5, 8 anos antes. Era a palestra do Milton Macedo. E ele falava nessa palestra que 3 coisas escravizavam o ser humano. Os prazeres, né, o sexo. E era muito legal a palestra porque ele trazia vários aspectos, né, históricos e tudo mais. Poder também escravizava e ele trazia os aspectos das grandes guerras, os conflitos. E a terceira coisa era o dinheiro. E isso fez muito sentido para mim. Eu percebi que as feridas financeiras que eu tinha, elas começavam a cicatrizar e que eu podia ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros, a não caírem nas mesmas armadilhas que eu tinha caído. Foi nesse momento que eu assumi o propósito de libertar as pessoas da escravidão que o dinheiro pode causar. E para mim era Deus dizendo: filhão, vai lá, ajuda as pessoas que estão perto de você, torna o mundo um pouco melhor, liberta as pessoas dessa escravidão. Mas não foi nada fácil ajustar as finanças. Eu realmente tive que baixar muito o padrão de vida. Não era só tirar o supérfluo, era mudar tudo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que dizer não para algumas
alguns momentos de lazer, alguns passeios, mas era o que precisava ser feito. Mudar realmente aquele estilo de vida que eu tinha. Nesse momento eu tive que lidar com o desafio de enfrentar e de lidar com os credores. Tive que vender patrimônio, vender bens que eu tinha comprado, às vezes não tinha nem terminado de pagar. Tava aí com os empréstimos, precisava pagar um preço extra para me dedicar, para estudar. Porque se eu entendia que eu precisava libertar as pessoas da escravidão que o dinheiro causava, se eu precisava me libertar dessa escravidão, o conhecimento ele era importante. E eu precisava ter um tempo extra, porque eu não podia parar de trabalhar. Eu não podia, pelo contrário, eu precisava redobrar, trabalhar dobrado para eu aumentar as rendas e conseguir sair do buraco que eu tinha me metido. E por diversas vezes eu tive que abrir mão de ter momentos com a minha família, com os meus amigos, com a minha esposa. Por sinal, não tem como contar a minha história sem falar da minha esposa. A sabedoria, o companheirismo, a paciência, o suporte em todos os momentos foram fundamentais e me cativam até hoje. Amor, eu te amo. O pior é que com todas essas atividades, eu me via sem tempo de colocar em prática aquilo que eu tanto queria, que era ajudar as pessoas nessa área de finanças. E nesse processo eu fui me desfazendo das empresas, porque eu precisava ter tempo para me dedicar ao propósito. Então eu vendi empresa, dei para sócio, fechei outras, mas tinha um porém. Enquanto esse meu propósito não se transformava em provisão, em resultados financeiros, eu mantinha um negócio que pagava as minhas contas. E foi então que essa principal fonte de renda se esgotou. A empresa faliu. E por muito tempo eu dizia que era culpa da crise, mas eu não percebia que quem ainda estava em crise era eu. Era a minha vaquinha leiteira ali, a minha segurança. E isso foi tirado de mim. E um querido amigo meu, vendo tudo o que estava acontecendo, essa loucura, esse rebuliço todo, ele me ofereceu um emprego, uma oportunidade de trabalho muito legal, inclusive com um bom salário, né, uma boa remuneração. E nesse momento eu pensei em desistir. Eu pensei em largar tudo. Eu pensei em voltar a dar lugar às propostas em detrimento do propósito. E cheio de dúvidas na cabeça, dividido entre o desejo de avançar, mas o medo também do que me esperava à frente, né? E tendo aquela segurança ali, uma oportunidade de, entre aspas, resolver aquele problema mais imediato. No meio desse turbulhão de pensamentos e de sentimentos, eu encontrei um caderno que eu chamo de Diário do Peregrino. E nesse caderno eu tinha registrado vitórias, conquistas, motivos de gratidão, erros que se transformaram em aprendizados. E tudo isso trouxe à minha memória aquilo que me dava esperança. E renovou a minha fé para eu dar o passo ousado que era preciso dar, que era dizer não para essa proposta e sim para o meu propósito. Hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto valeu a pena. Porque não só eu sou apaixonado pelo que eu faço, não só eu busco o máximo de excelência, não só eu me sinto produtivo e útil para as pessoas que estão ao meu redor, mas eu sou recompensado por isso também. Eu recebo a provisão, eu administro recursos que tornam a minha visão e o meu propósito ainda maior. E eu sei que ainda nem começou, que ainda há uma jornada longa pela frente. Esse canal é um exemplo. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, tem 154 inscritos. Por um só, já teria valido a pena. Mas eu sei que existe mais e eu quero muito que você esteja comigo nessa jornada. Se ter compartilhado um pouco da minha história, um pouco sobre o Cadu, se isso te fez melhorar 0,01% que seja, já valeu a pena esse vídeo. E a sua história? Coloca aí nos comentários, conta um pouquinho para que eu possa te conhecer. Se fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar ligado nos próximos conteúdos. Toda semana tem vídeo novo, tá? Deixa o teu joinha e compartilha com essa pessoa que você tá lembrando agora, que precisa se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Fica na paz de Deus, um forte abraço e fui!